Pacificado o império graças a Caxias, o imperador quer mostrar ao mundo que a monarquia brasileira pode ser tão moderna quanto qualquer república. A modernidade parece avançar sobre os trilhos de ferro. A estação Dom Pedro, hoje central do Brasil, afirmaria os caminhos de aço saudados até por Castro Alves. Agora que o trem de ferro acorda o tigre no cerro e espanta os caboclos nus. O Barão de Mauá constrói a primeira ferrovia ligando a Praia da Estrela à raiz da Serra de Petrópolis. A Baronesa e a estação de Pacobaíba são memórias do Império Industrial de Mauá, que incluía a fábrica de Ponta da Areia e a Companhia de Gás do Rio de Janeiro. Em 1861, tem lugar a Exposição Geral do Império do Brasil, onde se exibe um objeto jamais visto, a máquina taquigráfica. A primeira máquina de escrever, invenção do padre paraibano Francisco José de Azevedo. Em 1865, José de Alencar publica Iracema, anagrama idílico de América. Mas as Américas estão em grande tumulto. Nos Estados Unidos, os escravos são libertados. Os Yankees, vencedores, aceleram um processo de industrialização, apesar do assassinato de Lincoln. Os republicanos de Benito Juárez fuzilam o imperador Maximiliano do México. E o Brasil inicia a guerra contra a República Paraguaia de Solano Lopes. Com os feitos militares e com a vitória, o Segundo Império chega ao auge. O monarca inaugura a Exposição Industrial de Filadélfia, a convite do presidente Grant. Império e República parecem ter chegado a um acordo. Fui vencido, mas não convencido. Grandeza daqueles que lutam por um Brasil grande. Com a falência de Mauá, vencem os conservadores do Brasil fundamentalmente agrícola. A industrialização brasileira fica postergada para o século seguinte. Tem início o ciclo do café. Mas os ideais de liberdade voltam a agitar o país. Castro Alves desperta as consciências para a vergonha dos navios negreiros, de onde desembarcará também um rei. Zumbi, herói do seu povo. Republicanos e monarquistas liberais combatem a escravidão e abrem as portas à imigração estrangeira.
ciência, o ensino, as letras e as artes entram em processo de estagnação. Os países avançados entram na era do elevador, do telefone, do fonógrafo. No Brasil, só uma técnica artística vira moda: a fotografia. Até o monarca adere a ela. Wagner e Debussy renovam a música. Mas Carlos Gomes ainda está compondo no estilo de Verdi. Com Baudelaire, Verlaine, Rimbaud e Mallarmé, a poesia entra em conjunção simbolista. Com Flaubert, o romance se torna realista. Mas nós continuamos mergulhados no romantismo literário dos tempos do primeiro imperador. Em pintura, vai ganhando mais e mais espaço o impressionismo de Manet, Monet, Renoir, Degas, Pissarro. E dizer que em 1867, a Olímpia de Manet fora retirada de um salão oficial por ter sido considerada obscena. No Brasil, aquela senhora sequer poria os pés no salão. Em 1867, a Olímpia de Manet é considerada obscena. Em 1864, a Carioca de Pedro Américo era considerada licenciosa e jamais saiu do seu ateliê, embora tivesse sido ofertada ao imperador. Pedro Américo desenvolveu o seu sentimento épico por influência do seu mestre Horace Vernet, um grande pintor de fatos épicos, mas procurou dar a essas paisagens épicas uma luminosidade da terra brasileira, o bucólico da paisagem e o grande espaço em que se nota nas paisagens de Pedro Américo. Outro pintor, Vitor Meirelles, cuja formação é totalmente francesa e especializou-se em quadros épicos, mas deu a estes um cunho de brasilidade, que se nota na ingenuidade dos rostos dos índios, do colorido das flores, da luminosidade do dia. Porto Alegre deu apoio especial a Vitor Meirelles e Pedro Américo. Vitor Meirelles chegou a assistir do convés da Fragata Brasil os lances das batalhas de Riachuelo e Humaitá para melhor pintá-las. E levou 6 anos para completar a Batalha de Guararapes. O Zeferino da Costa, não tendo mais de pintar obras bélicas ou históricas, dedicou-se às sacras. Seu colega Pedro Américo foi mais ambicioso e versátil. O Grito do Ipiranga é um emblema nacional. Também pintou batalhas, como as de Havaí e Campo Grande. Figuras históricas como Joana d'Arc ou bíblicas, como Davi e Abisag. Talvez tivesse ocultos sentimentos republicanos. Senão, como entender seu Tiradentes esquartejado? Ou esse estranho Voltaire abençoando o neto de Franklin? Em 1880, morre Caxias, o condestável do Império. As poucas linhas telegráficas que transmitem a notícia parecem repetir em Morse a expressão. É o começo do fim.